Olá, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui novamente, né? Nosso segundo Pod Visão. E hoje a gente trouxe aqui uma pessoa muito querida, Dr. Diego Neves. A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas esse tema é bastante interessante, né? Porque quem nunca se submeteu a um procedimento cirúrgico e eles estavam lá para não deixar a gente sentir dor, né? Então a gente vai falar hoje sobre simplificando a anestesiologia, ou o termo mais simples, anestesia, né? Quem não tem dúvidas Com aí, certeza. né? Hoje a gente vai trazer aqui vários pontos importantes falando desse tema que a gente escuta pouco, mas é de grande importância, porque eu acho que tem muita gente aí que deve é, postergar aí seus procedimentos em função do medo, né? Com Aquele certeza. medo, aquele friozinho que dá, porque um procedimento cirúrgico é um procedimento cirúrgico. Sim, uma dúvida Mas recorrente. vou te falar assim com sinceridade. Eu fiz um parto cesárea e vou dizer, teria 10 filhos cesárea sem sentir dor, porque foi maravilhoso. É uma Então, quando me experiência, né? perguntam, né, como é ter filho, quem teve filho normal, eu falei, eu não sei o que é dor, porque para mim foi uma experiência maravilhosa, desde a Uhum. anestesia, onde não senti nada. Então, é assim, a experiência é muito boa, né? Graças a Deus vocês surgiram. E aí, vou me apresentar aqui, eu sou Eliana Santos, sócia-diretora da Clínica Cosby, mais uma vez aqui com vocês, tá? E eu vou pedir para o doutor Diego se apresentar. Doutor Diego Neves, ele é médico anestesista da COSB, né? Representa aí um grupo de anestesistas que trabalha com a gente, Uhum. né? Sejam muito bem-vindo, Diego. Transmita aí esse carinho da COSB por toda a equipe, todo o time que trabalha, porque não é só ele, né? Ele está lá também ralando com a gente, mas tem Tem uma uma galera turma. aí envolvida no nosso projeto também. E falando de anestesia, eu vou retroceder um pouquinho, Diego. Eu queria que você me falasse como foi que surgiu a medicina na sua vida. Conta um pouquinho essa história aí da medicina na sua vida. E me fala aí, como foi que você escolheu ser Perfeito. anestesista? Perfeito. Então vamos lá, me apresentar. Eu sou o Diego Neves, tá certo? Um anestesista, como a Eliana falou. E já tenho uns 13 anos aí na profissão, entre residência e já trabalho no mercado, né? Trabalho em alguns hospitais e trabalho principalmente na COSB. Realmente existe muito medo com a anestesia, né? Existem muitos mitos, muitos tabus, né? Quando a gente faz aquela coisa assim, porque eu tomei anestesia uma vez e nunca mais minha coluna parou de doer. Tem alguns mitos envolvendo isso. Para mim, a medicina foi um sonho, né? Lá eu queria ser jogador de basquete, não deu certo, aí resolvi estudar. Aí eu fiz um curso aquele curso de aptidão, aí deu área de saúde, né? Eu não sabia o que, cheguei a cursar fisioterapia até que eu larguei, que eu fui para medicina. Nesse período eu tive uma meningite muito grave, né? Quase que eu vou lá para outro lado. E aí eu Ainda bem conheci não. alguns médicos que me inspiraram muito, tá certo? Nesse processo. E aí acabei fazendo medicina. E durante a faculdade eu conheci um anestesiologista, ou anestesista, tanto faz, até para ficar claro para todo mundo, que me inspirou muito. E aí, por causa dele, eu vi a rotina, o dia a dia, eu falei, ó, eu quero isso. Fala o nome para O fazer essa nome dele é Dr. homenagem. Newton Coutinho, lá de Vitória da Conquista. É Ah, um que médico muito maravilha. Essa é uma bacana. homenagem aqui, né? Porque, poxa, Eu fiz uma homenagem a ele no meu cartão de formatura, no meu convite. E realmente ele me inspirou e fiz. E hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço, pela minha rotina e pelo trabalho. bacana. E é bom, assim, a gente deixar registrado, porque ter essa figura, né, de mentoria, alguém Sim, que sim. te incentivou a fazer uma profissão, enquanto você tá lá no caminho, lá na frente, você olha lá atrás, ai, que bacana, que legal, né? É isso Parabéns aí mesmo. pela equipe de vocês. E aí, né, eu venho pedir ao doutor Diego, é uma curiosidade mesmo, para falar Hum, um pouco sobre a história da anestesia, porque, assim, né, bendito quem inventou a anestesia. Como seriam as cirurgias é, se elas não existissem? E aí, né, com esse processo todo, eu queria saber como surgiu a anestesia. Fala aí de uma anestesia. forma Falando um pouco simples. assim, tem anestesia geral e eu ia trazer um pouco da oftalmologia, né? Sim. Lembrando que a anestesia, junto com a descoberta do avião e da eletricidade, foram as três grandes descobertas do milênio passado, né? Então, é uma coisa fantástica o que se evoluiu em medicina, em saúde, em mortalidade com o advento da anestesia. Você proporcionar ao paciente segurança, aliviar, tirar a dor, né? E o conforto que envolve tudo isso. Então a anestesia ela surgiu, tem relatos de anestesia desde a época, né, antes de Cristo, sei lá, na época dos egípcios, babilônios, né? E inclusive tem um marco que vem para todo mundo, inclusive em relação aos olhos, que é o olho de Horus.
Geralmente na receita médica tem um Rzinho, um RX, né? E as referências trazem que o olho sempre foi uma coisa mística e mágica, né? Então eles falam que aquilo ali é uma referência nas receitas para você, né, prescrever aos pacientes. Então aquele Rzinho pode ter a conotação do olho de Horus, né? Que é um olho egípcio que traduz a muitos 1000 anos antes de Cristo. Então, de lá para cá, a anestesia evoluiu muito, seja com a descoberta dos principais, né, no século XIX, dos anestésicos locais. Eu acho que é o grande marco, né, junto com a anestesia inalatória, com éter, clorofórmio, da evolução. Foi quando a gente começou a ter os primeiros extratos de cocaína, né, que eram tirados, né, para poder ter o uso anestésico. A gente fazia anestesia tópica, principalmente. Eles começaram a fazer em animais, depois começaram a fazer em humanos. Tanto que a primeira cirurgia de catarata com anestesia é datada de 1884, né? É bastante antigo. Ainda Claro, bem. na época eram cirurgias complexas, porque os pacientes ficavam internados quase 10 dias, as incisões eram grandes, a gente não tinha um microscópio como a gente tem hoje, né? Então era algo mais rudimentar. A evolução da anestesia, nesse sentido, ela vem com a evolução dos anestésicos, das técnicas, da segurança. Isso tudo vem para somar também as técnicas cirúrgicas. Da mesma forma que evoluíram os microscópios, as técnicas, as descobertas de refração e tudo mais, evoluíram também as técnicas cirúrgicas, anestésicas. Então a gente consegue hoje casar as duas evoluções, até que a gente tem, principalmente agora no século XX, as grandes transformações, que é o grande boom da anestesia, junto com a cirurgia oftalmológica, principalmente, que envolve as técnicas, as tecnologias, os aparelhos diagnósticos de tratamento para isso. Aí a gente vai entrar nesse tema agora, né? Anestesia na oftalmologia, né? Porque o nosso pó de visão... eu tentei trazer uma coisa dessa história. A gente vai aprofundar aí no pó de visão. E aí, qual é o papel do anestesista na cirurgia oftalmológica, né? Já você que tem aí sua cirurgia de catarata, sua cirurgia de retina, entender um pouco qual é o papel do médico anestesista nesses procedimentos? Claro, acho que o grande protagonista da oftalmologia é o oftalmologista, mas o anestesista ele também tem um papel muito importante. Quando a gente trata de cirurgias e exames, a gente tem um papel de trazer conforto, segurança, analgesia, né? E aí, o conceito moderno de anestesia não é só anestesia intraoperatória, não é só estar do lado do paciente. É o cuidado pré-operatório, com a consulta pré-anestésica, os cuidados com os pacientes, você acompanhar e avaliar bem os pacientes, o cuidado intraoperatório, seja com anestesia tópica, a sedação ou anestesia geral nas cirurgias maiores, né? Até o cuidado pós-operatório, quando você tem a prevenção de náuseas e vômitos, quando você traz conforto ao paciente, quando você alivia a dor pós-operatória. Então, esse manejo como um todo, né, é fundamental para o paciente ter uma experiência positiva de um órgão que é muito, muito importante, né? Existe um medo histórico sobre perder a visão, sobre um órgão que traz experiências sensoriais do mundo muito importantes. Então, traz medo para todo mundo e aí nossa função é trazer segurança e conforto para esse paciente nesse momento tão importante. Vou lhe corrigir em um ponto. Você diz assim, o oftalmologista é mais importante. Mas na visão do paciente, muitas vezes, eu vou contar uma história aqui, né? Eu trabalho muitos anos no serviço de oftalmologia. Assim, todos os carinhos eram para o anestesista, porque era quem segurava na mão. Então, assim, eu via muito isso, né? Os pacientes eram, assim, eles traziam muitos presentes, muitas coisas, e endeusavam aí o anestesista. Vou trazer o nome do Dr. Ivo Amado aqui, que é um médico como anestesista famoso, muito querido pelos seus pacientes. E aí o cirurgião fazia a cirurgia, aquele esforço tremendo, mas o paciente... Ai, doutor Ivo, foi maravilhoso. Então, assim, a percepção de quem recebe o cuidado, né? Muitas vezes não está associada ao procedimento, né? Não estou desmerecendo aqui a função de cada um, mas é impressionante que a percepção do paciente pode ser diferente, né? O cara que pega na mão dele que alivia essa constância angústia, de dor. Esse nervosismo, realmente. E isso que você falou, né? A oftalmologia, as cirurgias, elas têm uma característica de alcançar os extremos das idades. Seja as crianças, na cirurgia de estrabismo, as cirurgias, né, das crianças, e também a cirurgia dos idosos, que aí entra um leque de opções, seja das cirurgias de pálpebra, cirurgias intraconais, cirurgia de enucleação, de catarata, de retina, de glaucoma, que são pacientes que têm, além do componente de, às vezes, outras comorbidades, um componente de ansiedade, às vezes um quadro demencial. E nem sempre é só o medicamento que vai ajudar esse paciente. Às vezes é o segurar a mão que traz o conforto e a necessidade que ele precisa. Isso é importante, porque tem muito paciente que ele só se acalma se alguém pegar na mão.
Então, você cede o paciente, às vezes ele fica um pouco ansioso, ele não, né, se mexe, e a gente está ali para ajudar nisso também. E a gente falando de simplificar a anestesia, a gente quer trazer a visão um pouco mais simples mesmo, né? Uhum. Para mostrar para o leigo, o paciente leigo, né? Que não é médico, que não entende a linguagem médica, mas assim, faça seu procedimento, é simples. A cirurgia oftalmológica evoluiu de tal forma, inclusive a parte anestésica mesmo, né? Que são colírios, a forma do cuidado, Sim, sim. o pós-operatório, recuperação, e a gente vai entrar nesse tema. E aí eu te pergunto em relação aos fundamentos, né? Os principais fundamentos da anestesia nos procedimentos. O que é que você me traz? Eu trago mais uma vez, reitero essa questão do cuidado, né, e dessas etapas. O cuidado pré-operatório. Então, fazer uma pré-anestésica bem completa, conhecer o paciente, entender os medicamentos que ele usa, as comorbidades que ele tem, tá certo? Da mesma forma que a gente tem que também entender o quadro de ansiedade do paciente, que envolve tudo isso, né? E se às vezes tem que suspender algum medicamento ou não, né? O cuidado intraoperatório, eu acho que isso é importante. Então, falando um pouco sobre simplificar a anestesia. A anestesia para oftalmologia e o procedimento como um todo, eles estão no procedimento ambulatorial. Então, o procedimento ambulatorial, no entendimento comum, é aquele procedimento que o paciente vai para a clínica ou para o hospital, faz o procedimento e ele não dorme no hospital. Ele vai para casa logo depois. E nesse contexto que a gente vive hoje, nessa evolução, a gente consegue fazer a cirurgia oftalmológica de forma ambulatorial. Né? No passado, o paciente fazia uma cirurgia de catarata, por exemplo, ele ficava até 10 dias internado, há 50 anos atrás. Né? Hoje em dia, o paciente ele faz a cirurgia e vai para casa logo depois. Então, seja com a sedação leve, que traz conforto, segurança ao paciente, tranquilidade, seja anestesias tópicas, seja os colírios, que tem uma anestesia, apesar Tá, e aí você tá entrando no tema dos tipos de anestesia. desculpa. Não, pode falar, pode falar. Então, um pouquinho dos tipos, né? Me explica aí quais são os tipos de anestesia e se esses tipos de cirurgia são, a característica dela é para cada tipo de cirurgia. Uma cirurgia mais complicada, você usa uma anestesia diferente. Como é que se diferencia isso por procedimento? Por exemplo, eu vou fazer catarata. Qual é o tipo de anestesia que eu faço de uma cirurgia de catarata? Talvez diferente de uma cirurgia de retina, que é uma cirurgia mais complicada. Sim, aí, provavelmente, o procedimento anestésico deve ser diferente. São características diferentes. Tá. Existem vários tipos de anestesia, né, para o tipo de cirurgia. Então, você falou da catarata, por exemplo, a gente pode fazer uma anestesia tópica com sedação, pode fazer um bloqueio, né, que é anestesia... Você fala colírio, né? Tópica colírio, desculpa. Meu linguagem meu mais técnica, público não sabe, ó. tem que trazer para todo mundo. Os colírios. Seria o colírio, que é anestesia tópica. Pode ser uma injeção, que é um furinho aqui para poder fazer uma anestesia que o olho não se mexe, né? Que é um bloqueio peribulbar, né? Ou a gente pode fazer uma sedação, ou até mesmo, em alguns casos, uma anestesia uma anestesia profunda, anestesia geral, né? E a cirurgia, tem vários tipos de cirurgia, né? Então, seja a cirurgia de retina, cirurgias maiores, cirurgia de enucleação, às vezes você precisa fazer realmente, além do bloqueio, uma anestesia geral, com o paciente dormindo realmente totalmente imóvel para poder fazer o procedimento. Ou a cirurgia de estrabismo em crianças também, com anestesia geral, né? Outras cirurgias, como glaucoma, catarata, a gente consegue fazer só uma anestesia tópica, um colírio, ou um bloqueio, né? Com sedação, geralmente para dar esse conforto ao paciente. A cirurgia plástica entra em que classe aí? A cirurgia plástica, elas são cirurgias extraoculares, tá certo? Muitas dessas a gente faz uma sedação mais profunda, associada a um bloqueio ao redor da pálpebra, tá certo? É uma anestesia local, certo? Com o paciente sedado, ele não vê nem a hora que funciona, que faz anestesia, traz muito conforto ao paciente, e ela consegue fazer a cirurgia de pálpebra e logo depois ir para casa. Legal. É bem importante isso. Tirando as dúvidas aí, ó. Quem tem dúvidas, vamos tirar essas dúvidas aí. Agora, assim, quais são os casos desses pacientes que requer o maior cuidado do paciente, né? Depois a gente vai entrar aí no pré-operatório, mas quais são os casos aí, os principais casos de paciente? Porque eu sei que tem paciente, por exemplo, que tem mais comorbidade, mais problemas e que requer uma atenção especial. Como é que você classifica? Assim, eu sou diabético, eu sou hipertensa, eu sou paciente oncológico, né? Isso. Tem N situações que cada caso é um caso, né? Acaba sendo muito particular de cada paciente, né? A condição do paciente para a cirurgia. Então, assim, o que é que você relaciona aí? O que é que requer mais atenção? Existem diversas comorbidades do paciente que requerem muita atenção. Os pacientes coronariopáticos que já tiveram infarto, já colocaram stent, os pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que eram grandes tabagistas, que usam bombinha, né? Aquele paciente que tem a apneia do sono, que quando ele deita, ele desatura.
Então, os pacientes já tiveram doenças neurológicas, como AVCs, os próprios pacientes oncológicos também, que estão em tratamento ainda de quimioterapia, esses pacientes eles têm mais comorbidades e demandam mais atenção. Muitos desses usam anticoagulantes, que às vezes precisam ser suspensos ou não, que podem interferir na cirurgia. Tem o manejo dos medicamentos, os pacientes diabéticos também, principalmente os que dependem de insulina, né? Então, a gente tem que ter cuidado no manejo desses pacientes, porque tem um risco não só da cirurgia, que é habitualmente cirurgia simples, mas o risco do paciente, né? Que é um paciente complexo. Então, a gente tem que estar cuidando disso tudo para tudo estar em sintonia e a gente ter o procedimento com tranquilidade e segurança. Aí agora eu entro no pré. Por que a consulta pré-anestésica? Aí é importante. Pronto, eu né? comecei a falar da consulta pré, Pré-anestésica, mas vamos voltar para a consulta pré. Porque assim, tem muita gente que acha que não precisa, né? Não, a consulta mas pré... o pré, vamos dizer assim, o preparo, né? Sim. O planejamento da cirurgia. A consulta pré-anestésica é fundamental exatamente para a gente conhecer o paciente, tá certo? Entender as necessidades dele, entender as comorbidades dele, entender os medicamentos que usa, o histórico de cirurgias, histórico de alergias, para a gente planejar a melhor anestesia e a melhor conduta para o paciente. Então é fundamental a gente fazer, legalmente é a obrigação da gente fazer essa consulta pré-anestésica, tá certo? E a gente consegue conduzir o paciente da melhor forma. Então você conhece o paciente para tratar ele da melhor forma possível. Essa consulta, ela normalmente acontece quanto tempo antes? Como é que... A gente pode fazer a consulta habitualmente, o ideal é que você faça pelo menos 24 horas antes, tá certo? Para você conseguir, inclusive, passar o termo de consentimento ao paciente, explicando sobre comorbidades, explicando tudo que é necessário para ele, né? Mas um pouco mais de tempo é melhor, porque às vezes você tem que suspender algum medicamento. Então, se ele puder fazer 15 dias antes, lembrando que alguns medicamentos como o Ozempic, que está bem na moda, você tem que suspender às 21 dias antes da cirurgia, né? E aí as pessoas até perguntam, por que tem que suspender, né? Aí tem as explicações, os medicamentos que podem trazer comorbidades, aumentar o risco de broncoaspiração durante a sedação. Explica aí o que é broncoaspiração. Vou perguntar como... Vamos lá, então... Chegue mais próximo. Chegar mais perto para ouvir bem. O que seria a broncoaspiração? O que pode acontecer, né? No caso do risco aí. Quando o paciente ele não faz o jejum adequado... Pronto, entrando no jejum. Esse é o meu maior problema hoje com os pacientes. Quantos pacientes não chegam no dia da cirurgia, não fez o jejum, comeu alguma coisa e acha que é excesso de zelo, não tem necessidade. Por que eu não posso fazer minha cirurgia? Né? Aí você vai entrar no problema. Por que o paciente tem que fazer o jejum? E aí já faz essa explicação para esse paciente, porque são muitos pacientes que suspendem a cirurgia em cima da hora porque não respeitou o jejum. Né? Tava lá nas entrelinhas, mas eu esqueci. Explica, fala, eu comi, eu tomei um café mais cedo. E aí, por que tem que respeitar esse horário do jejum? Explica direitinho isso aí, para que agora ninguém esqueça. E a gente tem uma cirurgia programada, por favor, respeitem o jejum. Vamos lá. O jejum pré-operatório ele é fundamental para evitar o risco de broncoaspiração. O que é broncoaspiração? É quando você, durante a sedação que a gente faz para o paciente, você dorme, relaxa os esfíncteres superiores das vias aéreas, e aí você regurgita esse alimento que está lá no estômago, só que ao invés de você colocar ele para fora, às vezes você puxa ele e ele vai para o pulmão. Então, a gente faz uma pneumonia broncoaspirativa, que é um quadro gravíssimo de alta mortalidade. Então, o objetivo do jejum é você prevenir que esse tipo de intercorrência possa acontecer. Por isso que é fundamental fazer o jejum pré-operatório. Da mesma forma que suspender alguns medicamentos que favorecem isso, como o Ozempic. Tá certo? O Ozempic, Saxenta, tá certo? Esses medicamentos a gente tem que suspender por esse risco aumentado de broncoaspiração. Então, existe um protocolo preconizado, né, para jejum pré-operatório e a gente tem que seguir esse jejum por isso. Porque durante a sedação, o paciente ele pode relaxar e ter essa complicação. Importante, bem importante esse tema, porque não são poucos pacientes aí que a gente e ainda sai chateado, ainda fica chateado com o médico que suspendeu a minha cirurgia. Mas o risco realmente é um risco importante, a gente tem que estar combatendo isso e evitando esse tipo de cuidado complicação. É importante. Aí eu pergunto, eu vou dormir? Esse eu vou dormir, eu vou dormir. É a pergunta que mais é geral, né? Doutor, não quero ver nada. Então, existem cirurgias que realmente a gente consegue sedar o paciente a ponto de ele ter uma hipnose plena, né, de dormir. Algumas outras não, porque ele precisa colaborar com o cirurgião. O objetivo é dar conforto, tranquilidade, mas que ele faça o procedimento dele o mais rápido possível, o mais tranquilo possível, com menos intercorrências e riscos possíveis. Então, por exemplo, uma cirurgia de catarata, às vezes não ceda profundamente o paciente. Por quê? Porque é importante que ele olhe para a luz, para poder ter a acomodação da lente, para ele estar consciente, né? Evitar que se você ceda demais, pode ter um risco aumentado de náuseas e vômitos. Então, para você prevenir isso tudo,
é uma sedação leve, ele vai ficar confortável, tranquilo, muitas vezes vai ter amnésia, ele não vai lembrar, mas ele não vai dormir de vez, tá certo? Né? Mas algumas outras cirurgias realmente dormem de vez, cirurgia de estrabismo, que tem anestesia geral, tá certo? Algumas cirurgias de retina, que a gente faz uma sedação mais profunda. Mas é de caso a caso, digamos assim. Então, vou dormir, mas não quero Vai sentir dormir, nada. às vezes, a gente consegue colocar para dormir, às vezes não. Às vezes é importante que ele fique acordado e colabore, né? Ele pode sentir dor nesse procedimento? O objetivo da cirurgia, da anestesia, é exatamente tirar a dor, né? Se a gente pensar como o termo fala da anestesia, seria tirar a dor, né? Então, o objetivo é que ele não sinta dor. O paciente ele não sente dor, tá certo? A gente faz o cuidado intraoperatório, seja com anestesia tópica ou colírio, seja com bloqueio, né? A sedação complementa isso tudo. E a gente também faz o manejo da dor pós-operatório. Então, a gente faz medicamentos para ele sair da cirurgia e ficar tranquilo. Sejam os colírios, né? Sejam os medicamentos que a gente prescreve de forma oral, ou até os venosos que a gente faz durante o procedimento. Não, eu ia perguntar isso, né? Os cuidados, né? Pós. Né? Porque Porque quanto tempo passa esse efeito pós a cirurgia? Quanto tempo depois ele passa o efeito? Porque eu acho que é a grande preocupação de todo mundo. Porque enquanto eu tô anestesiada, tá tudo lindo e maravilhoso. Bem, né? Mas depois que passa, né? O negócio foi feito e a dor vem. E aí existe essa preocupação. No caso dos procedimentos, no geral, aí a gente tá falando de cirurgia de catarata. Quanto tempo passa o efeito da anestesia? E quais os cuidados eu preciso ter depois pra né, controlar Ficar bem. Vamos lá. essa Falando dor e um pouco ficar sobre bem. algumas cirurgias, né, que são mais comuns, principalmente cirurgia de catarata. Como eu te falei, é uma cirurgia ambulatorial, né? O paciente ele recebe uma sedação leve associada à anestesia tópica, né, que é o colírio ou o bloqueio. Então ele vai ter não só anestesia para o procedimento, mas também analgesia pós-operatória, né? A depender da solução que a gente use para anestesia, pode durar 4 a 6 horas, tá certo? Se for atópica, 2 horas, mas além disso a gente faz os medicamentos orais, né? Seja um analgésico, uma dipirona, seja um anti-inflamatório, muitas vezes um opioide, como o Tilex ou o Tramal, por exemplo. Depende da dor. A dor é uma experiência individual, cada pessoa sente de uma forma. Então, a sua dor é diferente da minha. A gente vai manejar individualmente cada dor, né? Em relação à sedação, a gente tem uma preocupação grande, porque assim, por mais que o paciente ele acorde, esteja bem, alguns reflexos mais finos, eles ainda estão adormecidos, estão perdidos. Então, o paciente ele consegue sair, andar, pegar o elevador e ir para casa, mas ele não tem um reflexo fino, por exemplo, para estar dirigindo e desviar de uma motocicleta. Ele não tem um reflexo fino, por exemplo, para pilotar uma moto, né? Da mesma forma que a gente não recomenda outras coisas, por exemplo, acessar uma conta bancária para fazer uma transação importante, você pode errar um número, errar um dígito. Então, o ideal é que você aguarde, idealmente, 12 a 24 horas para você voltar a ter essas atividades, tá certo? Que é um tempo de você metabolizar esses anestésicos e voltar a ter suas funções cognitivas de forma plena. Bacana isso, bacana. E importante, assim, eu acho que nessa mensagem de pós, né? Pós-cirurgia, acho que o mais importante eu sempre falo para os pacientes. Eu pós os cuidados também pós-operatórios, né? Sim, Usar sim. corretamente os colírios, a medicação. E assim, no sinal de qualquer coisa que saia do normal, procurar o serviço também. Porque às vezes as pessoas também, se está sentindo alguma coisa após a cirurgia, o que é que a gente fala em relação a isso? O que é que o senhor recomenda em relação a isso? A gente sempre deixa os contatos, mas assim, é importante, né? Cada um conhece seu corpo e a gente responder de forma positiva em relação a isso. Mas eu falo dos cuidados mesmo, né? Porque a gente vê que às vezes complica porque o cuidado não foi feito da forma correta. Eu acho que Tem muitos exemplos aí. Fala um pouco disso aí pra gente. Então, assim, eu acho que os cuidados pós-operatórios são fundamentais para você ter o segmento do objetivo da cirurgia, né? Então, seja para você evitar o risco de infecção ou deslocar uma lente durante uma cirurgia de catarata, ou aumentar muito a pressão intraocular e atrapalhar, entre aspas, a cirurgia de glaucoma, né? Então, o paciente ele tem que seguir as orientações que são dadas pelo oftalmologista, né? Que foi o cirurgião dele, mas também seguir aqueles cuidados habituais. Então, se você tiver qualquer intercorrência, ligar para o seu cirurgião para falar, né? Pode entrar em contato com a clínica. Esse feedback é importante para a gente poder acompanhar e monitorizar o que está acontecendo, tá certo? Ter os cuidados de asepsia, antisepsia, de banho, né? Evitar muitas vezes, eu já vi algumas situações. Conta aí os casos, pode contar os casos. Esse caso é engraçado. O paciente, ele era um paciente da zona rural, fez uma cirurgia de facectomia de catarata, e ele estava acostumado a todo dia de manhã tirar o leite da vaca. Então ele acordou de manhã no dia pós-operatório e foi fazer o habitual. E aí coça o olho, e pega. E aí fez uma infecção importante, teve que reoperar. Então esses cuidados, que são cuidados mínimos, que parecem simples, a gente tem que reforçar.
Porque Eu são tenho um cuidados exemplo desse também. A gente operou um paciente também desses aí, né? Assim, e ele, após a cirurgia, ele pegou a moto, montou na moto e pã, pra casa, na garupa de alguém, né? Naquele terreno. Tomba, E tomba. aí volta no dia seguinte, a lente fora do lugar. Reposicionamento de lente pós-cirurgia. Aí perguntamos a ele, né? Mas aconteceu alguma coisa? A cirurgia estava perfeita, não tinha... Né? Tava tudo nos conformes. E aí ele, não, fiz tudo certo, tava tudo direitinho. Nossa, só fiz isso, só montei na garupa da moto. E aí os outros pacientes que estavam do lado de fora disseram, ele foi de moto pra casa, entregaram ele. Tá Mas vendo? você vê realmente que às vezes as pessoas até brincam, né, com um assunto sério. Porque eu imagino, né, você não tá enxergando bem, você faz uma cirurgia para melhorar. É um cuidado pequeno, né? A gente fala ali, os cuidados nos primeiros 30 dias é importante respeitar. Sim, porque às vezes você leva a vida toda para poder fazer uma cirurgia dessa, chega numa faixa de idade para melhorar a visão, para ter um resultado satisfatório e tem um resultado que é muito ruim por conta dessa questão do cuidado. Né? A importância disso, principalmente porque o que todo mundo espera, né? Até o médico fica chateado quando acontece alguma coisa fora. Quando você conversa com o paciente e tá usando os colírios, não tô, nem comprou o colírio. Então, assim, a importância, o antibiótico pós a cirurgia, todo esse cuidado, tudo. E aí a gente fala assim, poxa, se cuidou, fez tudo, botou a cirurgia, botou a lente para enxergar bem e o resultado é muito ruim, porque consertar é muito pior do que... E muito mais difícil, né? Qualquer procedimento cirúrgico, a gente sempre fala sobre isso, a diferença. A cirurgia de catarata é super simples, mas se tiver que retirar uma lente e fazer outra cirurgia... tudo que você manipula pela segunda vez fica mais complicado, né? Tá inflamado, tem fibrose, tem tudo que envolve a cicatrização. Então, ninguém fala de anestesia, mas hoje a gente tá aqui com o Diego. E bom que a gente trouxe esse tema aqui, eu acho que assim, é muito positivo, muito importante. De alguma forma e esclarecer algumas coisas que os pacientes têm dúvida. Né? Então, não pode dirigir, não pode montar na garupa da moto, nem no jegue. Nem acessar a conta para não fazer o Pix errado. Eu vou botar meu Pix lá, vai transferir. Né? Faz o Pix errado. Mas eu lembro que meu pai fez cirurgia de catarata, e aí falando um pouco da cirurgia de catarata, né? Porque eu acho que é a cirurgia mais predominante. E foi muito bonito, porque depois da cirurgia ele olhou para o céu e disse, nossa, eu não sabia que o céu era tão azul. Né? A gente tem essas experiências. Então, ninguém faz uma cirurgia oftalmológica para melhorar uma condição visual e, né, por conta de uma negligência, piora a situação, porque a gente sabe que uma negligência pode piorar muito. Então, assim, o que a gente tem que falar são das coisas boas, né? Na maioria dos casos, eles são muito positivos. Os pacientes têm um resultado muito... satisfatório, né? Assim, a gente vê o sorriso de todo mundo, né? Porque, assim, você tá tendo dificuldade nas questões básicas do dia a dia, de pegar um transporte e você não tá enxergando, né? O ônibus passa e você não viu porque não tá vendo direito, né? Assim, hoje em dia a gente tem uma população de pessoas, inclusive falando da catarata por conta da faixa etária, são pessoas mais idosas, né? De pessoas que têm uma vida muito ativa, atividade física, esporte, a questão do uso de aparelhos de celulares, então de tecnologia, tudo isso facilita muito a vida quando a gente tem uma visão melhorada nesse sentido. Então eu acho que, assim, o recado que fica aqui mesmo pra gente, né, como representante desse grupo de corpo clínico de oftalmologistas e de médicos anestesistas, né, que trabalham muito bem juntos, né, porque o trabalho da gente é um conjunto de pessoas que cada um faz o seu papel, né? E o resultado final, né, é o sorriso de cada paciente depois de um procedimento, né, depois de um resultado satisfatório. Então, assim, muito obrigada pela presença aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos pacientes e os não nossos pacientes, nossos futuros pacientes também. Então, assim, eu acho que o recado principal é lembrar sempre assim que o objetivo maior é trazer segurança e conforto aos pacientes, né? A anestesiologia junto com a oftalmologia, elas vêm em conjunto, em sintonia, né? E a gente quer que sempre evoluir e tratar o paciente da melhor forma. Que ele tenha o procedimento dele tranquilo, que ele possa voltar para casa e recuperar as funções. E você lembrou bem essa questão das tecnologias. Acho que cada dia que passa as pessoas têm mais acesso à televisão, a celular, né? E realmente a visão se torna mais preponderante de você recuperar isso, né? Então, que eles possam vir e ter certeza que aqui eles vão ser muito bem tratados, com muito conforto e segurança. Muito conforto, muito carinho, ó. E quem tiver dúvidas aí sobre os procedimentos anestésicos ainda, tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar lá no nosso, pode mandar um direct aí no nosso Instagram. Dr. Diego aqui é super acessível.
né? Tá aí para entrar em contato, para tirar dúvida, Fique à vontade, paciente ou pode mandar não, né? mensagem. Tem uma dúvida sobre anestesia, o homem tá aqui, o homem é esse para fazer, para tirar sua dúvida. Né? A gente costuma dizer assim, cada qual não sei cada qual, Sim, e aí a gente se entende à dessa disposição. forma, né? Então, assim, muito obrigado mais uma vez, Eu muito que obrigada agradeço a todos, oportunidade. e aí ficamos à disposição. Um abraço, Um abraço. tchau, Tchau, tchau. tchau.